Quando o Senhor nosso Deus decidiu habitar em nós por meio do seu Espírito, em nenhum momento se tratava de psicografia, de possessão. Deus nos fez humanos para sermos humanos. Então Ele jamais tomaria nossas mentes para deixar a gente com outra personalidade, escrevendo com uma outra letra. Não! É porque, como Ele nos fez humanos, o desejo eterno dele, na sua infinitude, é que a gente também o busque, que a gente o procure, que a gente apenas consiga ser nele. E aí, o grande sonho do Senhor para as nossas vidas é nos colocar como existentes em parceria com Ele. É isso que significa a vida eterna aqui e agora. Eu estou dizendo isso porque, ao contrário do que as religiões tentam fazer, que é religar as pessoas por meio de entidades, por meio de objetos, de culto, o sonho de Deus era construir a existência humana em parceria com os seres humanos. Esse é o sonho eterno, é isso que significa o Espírito habitar em nós. Mesmo que Deus apareça aí por meio dos nossos erros, né? Por meio das nossas idiosincrasias, dos nossos estilos, porque Ele vem o tempo todo condescendendo conosco. Eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque nós temos aqui, como era costume dos povos antigos, um outro cântico de Moisés, que na verdade são as bênçãos, né? Costumava-se numa cultura patriarcal, quando o patriarca morria, no caso aqui o Moisés, um líder aí de cerca de 3 milhões de pessoas, porque eram 600 mil homens de guerra, se você soma aí mulheres, crianças, idosos, você tinha aí de 2 a 3 milhões de pessoas. E aí este líder, já no final do livro de Deuteronômio, ele vai morrer, vai falecer, e como de costume ele vai proferir bênçãos. E ele profere bênçãos para cada povoado, representado ali pelos nomes das 12 tribos de Israel, que vinha lá dos 12 filhos de Jacó, né? E em meio a estas bênçãos, tem aí uma intervenção divina, tem também uma sabedoria humana e tem também decepções humanas, desejos expressos, né? Existe aqui a profecia, como diria Caio Fábio num livro chamado Família, Sombras e Luzes, muito interessante de ler. Ele vai falar sobre a profecia e a prefecia, né? Que seria o quê? A prefecia é uma expressão de desejo do patriarca, né? Que tem ali sua legitimidade na tradição. Agora, a profecia é quando o Espírito de Deus entra no discurso da pessoa. E tem também a profaxia, que é quando pessoas assim estrategicamente usam um fato para falar que é uma profecia, né? Como quando você vê uma jovem de 16 anos e fala, e o Senhor vai te dar um marido, é óbvio, é uma profaxia. Você está profetizando em cima de um fato. Uma mulher de 16 anos, uma jovem de 16 anos em geral, está querendo, está no tempo de amores, né? Querendo se casar com alguém, né? Agora aqui nós temos essas bênçãos que Moisés proferiu ao povo de Israel. É muito interessante que a gente as compare com as bênçãos de Jacó, quando ele, nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, ele chamou seus 12 filhos para lhes abençoar. Porque nós temos algumas curiosidades aqui. Por exemplo, como Moisés, ele, existencialmente falando, ele era da tribo de Levi, ele vai dedicar aqui, além dos versículos que ele dedica a José, que era o príncipe dos irmãos, né? Se você for conhecer toda a história de José, ele vem resgatando todas aquelas falhas humanas que vinham naquela família se acumulando desde Abraão, Isaac, Jacó, e aí os irmãos de José todos o venderam, toda aquela covardia Deus transformou em bênção, e aí tanto Jacó quanto Moisés, eles vão falar de José, que vai ser na prática Manassés e Efraim, com muitas bênçãos de muitas excelências. Você pode verificar isso dos versículos 13 até os versículos 17. Mas fora isso, nós temos aqui uma pequena contradição entre a bênção de Moisés e a bênção de Jacó. Jacó, por exemplo, ele faz uma
uma profaxia ou uma profecia acerca de Simeão e Levi, porque o que Jacó tinha em mente no seu velho leito de idoso para partir para a eternidade? O fato de que os seus dois filhos, Simeão e Levi, quando ficaram sabendo que Diná, a única irmã que eles tinham, tinha sido conheceu o sexo com um homem de um outro vilarejo, eles entenderam que a irmã deles foi humilhada, né? O cara falou assim, não, vou lá, vou conversar com seus pais, vou te pedir em casamento, mas eles ficaram com raiva porque a irmãzinha deles foi humilhada, e aí foram lá, pegaram os caras a furto e fizeram o quê? Propuseram que os caras todos se circuncidassem, e aí quando eles já estavam ali no meio das inflamações da circuncisão feita naquela época, né? Todo mundo com o pinto inflamado, eles chegaram na cidade e mataram a todos. Por quê? Porque nossa irmãzinha foi humilhada, quer dizer, você pensava no desejo da mulher, se ela queria, se ela não queria, se ela gostava do cara. Eles vingaram. E isso foi doloroso, foi penoso ao Jacó, porque primeiro que arrumou um problema ali, né? Estou encrencado agora com esses povos. Como que meus filhos aprontam uma dessa? Aí na hora que no leito de morte ele vai falar sobre as bênçãos, ele vai dizer de Simeão e de Levi, não vejo coisa boa para vocês não. Vocês foram profanos, vocês foram traíras, alguma coisa desse nível que ele vai falar, e são curtos versículos. Não entrem no meu conselho vocês dois. Isso era o Jacó falando acerca de Simeão e Levi. Moisés, no seu leito de morte, quando ele vai falar uma bênção sobre Levi, ele vai levar em consideração as origens dele. Ele era levita, né? E ele era também levita no sentido de que ele era o líder espiritual de Israel e que Deus separou a tribo de Levi. Você vê o que é graça, né? O que para Jacó, assim, esses meninos não têm futuro, eles foram horríveis. Para Moisés, não. Eu vou experimentar a graça do Senhor. Minha tribo foi separada por Deus para ser sacerdotes. Então você tinha ali os levitas sacerdotes, os que cuidavam do tabernáculo, todos eles eram descendentes da tribo de Levi. Daí eles serem chamados de levitas. Aí Moisés, considerando o seu povoado, considerando que os levitas eram um povo separado dentro de um outro povo que também era separado, ele tece aí versículos, né? Mas antes da gente meditar nesses versículos que Moisés fala acerca da sua tribo de Levi, com muito carinho ele vai falar, e aí é uma profaxia, porque tinha a ver com a personalidade dele, mas também era uma profecia, porque tinha a ver com o que Deus iria dizer para todos aqueles que ele escolheu. E aí você já começa, por exemplo, no versículo 3 fala assim, na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. Então, antes dele falar que todos os santos de Deus estão nas mãos dele, os santos, os separados, ele está dizendo, o Senhor ama os povos. Tudo é dele, toda a criação é dele, nele tudo se fez. Deus tem carinho por cada amebinha que ele criou, porque nele tudo subsiste, né? Apesar de nele tudo subsistir, ele fez separações nesse sentido, as santificações, ele separou pessoas, povos, situações por questões funcionais, porque tudo é dele, ele ama todos. E aí, olha só, ele separou em relação à humanidade o povo de Israel, né? E em relação ao povo de Israel, ele separou a tribo de Levi para ministrar o culto. E na tribo de Levi, ele separou Arão para ser sacerdote, Moisés para ser um líder político e espiritual. E Deus está o tempo todo separando, nesse sentido, santificando, chamando pessoas à existência por questões de funcionalidade. Daí, Jacó não ter conseguido enxergar isso. Levi não vale nada. Levi matou a furto. E Moisés experienciou a graça de Deus. Olha, se o Levi não valia nada, eu não sei. Eu sei que a tribo de Levi foi separada por Deus, porque isso é graça. Não tem nada de gracioso na pessoa. O que tem de gracioso é Deus chamando a gente, separando-nos para o seu serviço, e cada um vai descobrindo o que é isso no dia a dia. Seja como for, o apóstolo Pedro chega lá na sua carta, né, 1 Pedro 2,9, e fala assim, olha, vocês, ou todos nós, somos raça eleita,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, ou seja, Deus nos separou para sermos reino e sacerdotes. Fomos separados. E mesmo nessa separação, há outras muitas micro separações por questões de funcionalidades. Você vai ver, Jesus tinha 12 apóstolos. Só que ele não aparece a verdadeira separação, porque ele tinha outras mulheres que o acompanhavam desde a Galileia e que tiveram uma eficiência na propagação do reino. Ele tinha para si a mulher samaritana. Ele tinha tantas figuras. Mas em meio a esses 12 apóstolos, que foram os que ficaram famosos, ele tinha 3, né, que era Pedro, Tiago e João, com quem ele sempre chamava para andar, mas isso não quer dizer nada, porque o Tiago, que era supostamente muito íntimo de Jesus, foi um dos primeiros a ir embora quando a igreja é perseguida. Né? O Tiago, que queria tanto se assentar à direita de Jesus no reino que ele achava que ia ser em Jerusalém, foi logo cedo para a eternidade. João morreu de velho. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente não pode ficar preso a essas nuances, a essas performatividades da separação. O que cada um tem que fazer é: o que é que eu faço com o chamado que me foi confiado? Nesse sentido, é que em meio a esta bênção que Moisés falou aos seus iguais, aos seus irmãos, eu quero meditar com você a bênção que ele vai proferir acerca da tribo de Levi. Que não foi uma coisa muito bonita quando saiu dos lábios de Jacó, mas é uma coisa muito bonita ao sair dos lábios de Moisés, posto que fala desses escolhidos, desses santificados, que não são melhores do que os outros, mas que diz respeito à vocação de compreender e propagar o reino de Deus ali naquele tempo deuteronômico e depois como igreja do Senhor. E mesmo entre estes, há aqueles a quem Deus chama, separa por questões funcionais que não deveriam fazer a gente se orgulhar disso. Pelo contrário, quanto mais separado, mais humilde se deveria ser. Leiamos então o que diz o texto, Deuteronômio 33, do 8 até o 11, quando ele vai falar sobre a tribo dele, a tribo de Levi. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar, falando do ofício dos levitas, né? Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E aí nós temos essa questão fenomenológica da escolha, né? Porque, primeiramente, o fato de alguém de fora estar vendo que determinada pessoa entre os escolhidos foi escolhida, isso já desperta inimigos. Assim como Israel acabou atraindo inimigos por ter sido escolhido, os levitas acabaram atraindo inimigos entre o seu povo por ter sido escolhido, e por aí vai, as muitas gradações, seja no nível micro, seja no nível macro. Né? O que a gente tira aqui dessa bênção de Moisés à sua tribo de Levi? Primeira coisa, né, a gente tem aqui as características de quem vive em função do reino, de que foi separado para esse reino, pensando inclusive nessa comparação que Jacó fez. Primeira coisa é que quem foi separado para o reino vai exercer as funções de oráculo. Existem pessoas com as quais Deus fala por motivos emergenciais. E aí, o Deus fala com essa pessoa não é porque ela é melhor e nem pior do que as outras, é porque Deus precisa falar com essas pessoas, como ele precisava falar com os levitas na condição de levitas que eles eram, seja na condição de sacerdotes, na condição de oficiais do templo, Deus falava com eles. Não quer dizer que Deus não fale com os outros, mas que uma das funções principais das pessoas separadas, santificadas, é ouvir a voz de Deus, mesmo que se corra o risco de dar uma interpretação totalmente fuleira ao que Deus está falando. Daí a responsabilidade ao ouvir a voz. Ele diz isso quando ele fala: dá, ó Deus, o teu urim e o teu tumim para o homem teu fidedigno. Segunda característica de quem foi chamado para propagar o reino é que
essas pessoas elas vão passar por severa disciplina. Severa disciplina implica também em severa punição. É o que diz aqui no outro verso, quando fala assim, ó, que tu provaste em Massá e com quem contendeste nas águas de Meribá. Então Deus chamou a atenção do seu povo e quando eles estavam ali reclamando, querendo água, querendo comida, e aí Deus foi lá e foi rigoroso com eles. E aí Moisés fala, olha, quem foi chamado por Deus tem de atentar a isso. A disciplina é rigorosa e a cobrança também igualmente rigorosa. Terceira característica, essa renúncia radical e sem conchavos familiares. Quando ele fala assim, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra. Parece um desprezo à família, né? Mas o que ele está dizendo aqui é, quem foi chamado por Deus tem de abrir mão dos conchavos familiares. Nós temos o atual presidente da República que pela família dele faz de tudo. Ai, meus filhos, ninguém vai pôr a mão neles, e xinga palavrões. E aí Deus fala assim, não, um vocacionado para falar da palavra do Senhor, é exatamente o contrário disso. Deus em pessoa veio aqui nos dizer, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 37 ao 39, ele fala assim, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar aos seus aconchegados mais do que a mim, ele não está pregando contra o amor familiar, ele só está dizendo que o amor familiar tem de estar submisso ao seu amor a Deus, porque a família acaba virando uma tentação. A família é uma coisa muito engraçada, né? As famílias vivem, olha, fulano é consagrado, servo do Senhor, mas se você for o pregador, a sua família vai ser a primeira a te resistir. Tem aquele velho ditado, né, que santo de casa não faz milagre, e Jesus teve que encarar isso quando ele fala com o seu povo, além do fato de ele ter sido buscado várias vezes pela sua família como se ele fosse um louco, ele fala para o seu povo, já vocês vão vir com esse provérbio, né, médico, cura-te a ti mesmo, pois eu digo a vocês, tinha muitas viúvas em Israel, mas só uma viúva de Sarepta que sustentou o profeta Elias. Né? E também tinha muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou quem estava de fora. E ele vai comparando isso a ponto de ele ter que sair correndo do culto, porque os judeus ficaram com raiva dele, pegaram em pedras e ainda queriam tacá-lo de um monte, jogá-lo de um monte. Isso está lá em Lucas, no capítulo 4. Mostrando isso, que quem foi separado por Deus para pregar a palavra vai sofrer o estranhamento da própria família e não pode cair nessa tentação de querer pôr a família em primeiro lugar às custas da voz que ouviu. Olha, eu não vou ouvir o que Deus está falando para mim, porque para mim o casamento é mais importante do que o reino. O casamento é importante, mas se as coisas que Deus te confiou tiverem de ser enterradas em função do seu casamento, fique solteiro e vá ouvir a voz do Senhor. Se a sua mãe quer que você obedeça a ela às custas da sua obediência a Deus, fique sem mamãe e obedeça a Deus. É isso que Jesus falou, olha, aquele que amou o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Daí o texto dizer, e o levita fala assim, olha, eu não caí nas tentações familiares. Eu pago um preço pesado porque eu tenho confiado no Senhor às custas da compreensão dos meus familiares, que nem me aceitam e nunca vão conseguir me ver com bons olhos. Porque tem aquelas desculpas familiares, eu limpei a caca desse menino, eu cuidei disso, isso é um teimoso, isso aí se acha tal. Os irmãos de José fizeram isso com ele. José foi levita existencialmente, né? E aí o Moisés chega e fala assim, pois é, os levitas foram radicais. Outro sentido, eles não fizeram fortuna para si, não tiveram herança em Israel, né? Eles tiveram que receber doações para que se dedicassem ao seu reino. Então essa é a terceira característica da renúncia radical. A quarta e penúltima característica é que, querendo ou não, um levita da tribo de Levi do reino de Deus, ele é modelo do rebanho. É o que diz aqui, ó, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, porque uma das funções da tribo de Levi era guardar os rolos, era guardar a aliança, o livro na arca da aliança, e era também ministrar o culto, ser ministros de louvor, né? No sentido de adorar, de falar a palavra, seja ela cantada, seja ela vivida, seja ela pregada ou arquivada no livro.
Então, eles são modelo do rebanho nesse sentido. Embora alguns não consigam levar isso para a existência, mas quem foi separado pelo Senhor tem de levar isso a sério. E a última característica que Moisés conseguiu elencar aqui sobre o seu povo é que, infelizmente, seja porque é mal visto pelos outros, seja porque é fiel a Deus, um levita vai ter inimigos. Por isso que ele fala, abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos, fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Ou seja, terá inimigos poderosos. Por isso, sua vitória poderosa está em andar e se conduzir em Cristo. Nós temos aqui umas deixas que foram feitas já no Antigo Testamento, né? Por exemplo, quando o pessoal vai chegar em Jericó, aí são os levitas o grande carro de guerra, porque eles vão cantando e adorando durante 7 dias. Que maneira mais ridícula de vencer uma guerra, né? Então, os inimigos daqueles que se percebem separados ou que são percebidos como tais são poderosos. Mas a sua vitória não está em você dizer que você está com inveja de mim porque eu sou sacerdote na casa do Senhor. Não. A sua vitória está em andar em Cristo, em se conduzir nele. Porque este princípio que serve à tribo de Levi, que Moisés falou com muito gosto porque era a tribo a qual ele pertencia, isso foi sendo transplantado para a história da salvação. E aí Pedro chega e fala, olha, o projeto de Deus vai se reunindo e vai se concretizando, porque Ele nos separou para sermos reinos e sacerdotes, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você compreendesse o que é isso, nunca mais você ia querer correr atrás das coisas que você está correndo. Prosperidade material, adquirir riquezas, transformar igual um famoso apóstolo está fazendo aí, vender sementes por R$1.000. Gente, quem anda no poder do Espírito anda igual Jesus de Nazaré, que não era da tribo de Levi, mas era um levita existencial. Porque o convite aqui é esse, que nós sejamos da tribo de Levi existencialmente. Com um passado assim reprovado por papai. Jacó não gostou do Levi, porque ele pisou na bola. Moisés, sendo um levita, matou um egípcio na antiguidade porque ele ficou indignado de ver o seu povo sofrendo. E de repente você tem lá o seu passado esquisito, mas ser levita é sobretudo compreender que passado foi anulado em Cristo Jesus. E que o único passado que você tem que ter em mente é essa memória do imenso perdão que Jesus te deu e que Ele transformou o seu pecado em adubo para você levá-lo a sério, abraçar essa graça e dizer, Senhor, dá-me vitória contra os meus inimigos, dá-me vitória até contra mim mesmo, contra a minha consciência embotada, dá-me vitória. Isso é ser levita, é ser esse oráculo, é abraçar essa disciplina do Senhor, é renunciar radicalmente todos os conchavos familiares, é ser um modelo do rebanho, não se impor sobre o rebanho, mas ser modelo. O rebanho olha, ele tem alguma coisa para dizer. E por fim, é ter a garantia da vitória contra todo tipo de inimigo, sejam eles humanos, políticos, ideológicos, espirituais, eternos, como nós já vimos aqui em outros vídeos, inimigos que Israel tinha. Mas isso é cumprir esse desejo que Moisés teve no leito da morte e saltar para a vida eterna. Seja levita nesse sentido, no nome de Jesus.